Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do hora que estiver assistindo. Sou Alex, amigo de vocês. Dando início mais um programa Palavra Viva. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Viva, aqui no canal Palavra do Avivamento, canal Alex, no canal Palavra do Avivamento. Sejam todos muito bem-vindos. Você também que está aí acompanhando, assistindo pelo Instagram, eu sou Alex César, tá? Tô transmitindo em duas plataformas ao mesmo tempo, ao vivo, que é no Instagram e é no Facebook. Sejam todos abençoados nesse dia, que tenham uma ótima semana, a vida de cada um de vocês. Fica aí comigo, sou Alex César, amigo de vocês, aqui acompanhando todos os dias, quando dá para ser todos os dias, trazendo uma palavra da leitura expositiva. Esse é o programa da leitura. A gente faz a leitura de 3 em 3 capítulos para ler a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, porque sem a leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse por cada pessoa, por cada irmão da igreja, não teremos um avivamento e não teremos... Avivamento eu já sei que não vai ter mesmo. Existe um falso avivamento que foi colocado aí, mas esse falso avivamento está contribuindo para que os planos do mal continuem e perpetuem na terra. É o joio em meio ao trigo. E assim Deus vai permitir o joio no meio do trigo para ele poder vir arrancar e limpar toda a sua ira. Então estamos fazendo a leitura da Bíblia Sagrada na versão transformadora, nova versão transformadora. Eu estou usando a Bíblia Filamente, que é uma Bíblia de estudo. Nela você tem um aplicativo, e nesse aplicativo você tem Bíblia devocional, leitura de reflexão, inspiração, sugestões de plano de leitura, Bíblia multimídia, você tem a Bíblia impressa, encadernação de luxo, couro sintético, letra grande e formato slim. Então é essa Bíblia aqui, essa Bíblia aqui, a Bíblia maravilhosa, tá bom? Para você ter aí, para você fazer a leitura junto comigo, a leitura da palavra do nosso Deus. Então, você compra a Bíblia Filamente, tá? Você compra pela internet aí, tem lugar que é barato, tem lugar que é mais caro, mas compra aí numa livraria cristã. Aí tem o QR Code, que depois de você baixar o aplicativo, você faz a leitura daquele QR Code para você ter acesso plenamente gratuito ao aplicativo da Bíblia de estudo dentro do seu próprio celular. Você vai ter tudo no seu celular. Você vai ter a Bíblia em áudio, você vai ter os estudos, os vídeos que eu trago aqui, tudo você vai ter dentro da Bíblia Filamente. Então, fiquem aí comigo, que hoje vamos ter mais uma leitura maravilhosa. Vamos encerrar hoje, o livro de Amós. Vamos ler o capítulo 7, 8 e 9 e assim nós vamos encerrar a nossa leitura no livro de Amós. Então vamos orar para que a gente dê início à nossa leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Abençoa, Senhor, esse programa Palavra Viva, abençoe todas as pessoas que vão assistir, Senhor, em todo o nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que esse programa seja espalhado, que esse programa seja levado para muitas e muitas pessoas. Senhor, quero que o Senhor abençoe Alexandre Pereira 23057, que está aí, se não está ao vivo, mas se estiver, que o Senhor abençoe a vida dele, que ele seja grandemente abençoado e que a família dele seja abençoada, Senhor, nesse dia, Senhor. Abençoe o nosso Brasil, abençoe a nossa nação, derrama da tua graça, derrama da tua bênção sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Que a nossa nação seja, Senhor, abençoada, seja cuidada e guardada pelo poder da tua palavra, para a louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus. Que todas as pessoas que estão no leito, Senhor, passando por problema, dificuldade, saúde, que o Senhor restaure a saúde dessas pessoas. Abençoa, Senhor, e guarda e proteja, livra do todo mal e derrama da tua salvação sobre todos aqueles que precisam em nosso país, a nossa nação. Todos os nossos familiares, toda a nossa cidade,
a cidade onde eu moro, Calumbi, Pernambuco, Serra Talhada, onde eu trabalho, em todos os lugares, Senhor, onde tiver uma igreja, desperte, Senhor, esses irmãos, desperte esses pastores e líderes para começar a leitura expositiva da Tua Palavra de Gênesis e Apocalipse, criando programas de leitura dentro da igreja, porque através da leitura o povo vai ter o verdadeiro conhecimento, vai ter o verdadeiro entendimento de como o Senhor é grande, de como o Senhor é maravilhoso, como o Teu amor é imenso, incalculável, que não pode ser visto, não pode ser pesado, calculado, quantificado por nós, porque Ele é muito grande, Ele é grande demais, porque o Senhor é o próprio amor, o Senhor é o amor em pessoa, e esse amor enche todas as coisas, e esse amor é o amor que salva, transforma, muda mente, vidas e corações, derrama esse amor dentro da Tua igreja, faça a Tua igreja entender esse amor maravilhoso. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa todos esses que vão assistir agora em todo o Brasil, para a glória e louvor do Seu nome. Amém. E amém. Então hoje, meus irmãos, nós vamos estar mais uma leitura, né? Hoje nós vamos estar lendo o livro de Amós. E antes da gente fazer a leitura, eu quero ver se eu trago aqui um vídeo, né? Eu quero trazer um vídeo aqui com vocês, para que vocês entendam o termo, porque esse povo está sendo falado a eles, que por causa da injustiça, eles vão ser mandados para o exílio. E eu quero que vocês entendam o que é o termo justiça, o que é a justiça. Vocês vão se surpreender, fica aí no vídeo, que vocês vão se surpreender o que é justiça. Justiça na realidade é algo que vocês acham que é sentimento, e não é sentimento. Então vocês vão entender agora o que é o termo justiça, tá bom? Eu vou fechar o meu microfone e vou deixar o vídeo para vocês. Vou parar a música, né, de fundo. Se você fosse um louva-a-Deus, seria socialmente aceitável devorar um amigo. E se fosse um texugo, não teria consideração por nenhum animal. Tá nem aí. Se fosse um panda com filhotes gêmeos, é normal abandonar um para cuidar do outro. Mas quando humanos fazem qualquer uma dessas coisas, achamos errado, desleal e injusto. Por quê? Por que seres humanos se importam com justiça? A Bíblia tem uma resposta fascinante para essa pergunta. Na primeira página, os seres humanos são separados das criaturas, porque somos a imagem de Deus. São representantes que governam tudo usando a definição de bem e mal dada por ele. E essa identidade é a base da perspectiva bíblica de justiça. Os seres humanos são todos iguais diante de Deus e têm o direito de ser tratados com dignidade e justiça, não importa quem seja. Seria bom se todo mundo fizesse isso, mas sabemos como as coisas funcionam. A Bíblia fala disso. Ela mostra como estamos sempre redefinindo o bem e o mal para o nosso benefício, abusando e oprimindo outros. É autopreservação, e quanto mais fraco é, mais fácil se aproveitar dessa pessoa. Na história bíblica, vemos isso acontecendo em um nível pessoal, mas também em famílias, comunidades e civilizações inteiras, que criam injustiça especialmente contra os vulneráveis. E a história não termina aí. No meio disso tudo, Deus escolheu um homem chamado Abraão para começar uma nova família. E Abraão deveria ensinar a sua família a seguir o caminho do Senhor, praticando retidão e justiça. Praticar retidão é uma palavra bíblica que eu não uso, mas o que vem à mente é ser uma pessoa boa. O que significa ser bom? A palavra hebraica para retidão é tzedakah e é específica. É um padrão ético onde os relacionamentos entre as pessoas são corretos. É tratar os outros como a imagem de Deus, com a dignidade que eles merecem. A palavra justiça no hebraico é mishpat, que pode ser justiça retributiva.
como quando alguém rouba e sofre as consequências. Isso. Mas na Bíblia quase sempre, mishpat se refere à justiça que restaura. Significa ir mais longe, procurar ajudar pessoas vulneráveis que estão sempre sendo exploradas. Alguns chamam isso de caridade. Mishpat envolve muito mais que isso. Significa tomar medidas que defendam os vulneráveis e alterar estruturas para prevenir injustiças. Justiça e retidão é um modo de vida radical de quem pensa primeiro no outro. Sim, e você encontra essa ideia na Bíblia toda. Como aqui, em Provérbios. O que significa promover a retidão? Abra sua boca por aqueles que não podem falar por si mesmos. E o que isso significa para os profetas como Jeremias? Ajude os desfavorecidos e não tolere opressão ou violência contra o imigrante, o órfão e a viúva. E aqui no livro de Salmos? O Senhor defende a causa dos oprimidos, alimenta os famintos e liberta os prisioneiros, mas frustra o caminho dos ímpios. Uau, ele se opõe aos ímpios? Sim, em hebraico a palavra para ímpio é rachá, que significa culpado ou errado. E se refere a alguém que maltrata outro ser humano, ignorando sua dignidade como imagem de Deus. A justiça e a retidão são muito importantes para Deus. Sim, era esse o propósito da família de Abraão, os israelitas. Eles acabaram como escravos imigrantes, oprimidos injustamente no Egito. E então Deus confrontou o mal do Egito, declarando que eles eram rachá, culpados de injustiça. Então ele resgata Israel. Mas a ironia na história do Antigo Testamento é que essas pessoas redimidas cometeram os mesmos atos de injustiça contra os vulneráveis. Então Deus enviou profetas que declararam Israel culpado. Mas eles não eram os únicos. Havia injustiça em todo lugar. Sim, alguns cometem injustiças o tempo todo. Outros se beneficiam com privilégios de estruturas sociais injustas sem perceber. É triste, mas a história mostra que, quando os oprimidos chegam ao poder, quase sempre viram opressores. Então todos participam da injustiça, ativa ou passivamente, até mesmo sem querer. Todos nós somos culpados. E essa é a mensagem surpreendente da história bíblica. A resposta de Deus ao legado de injustiça da humanidade é nos dar um presente, a vida de Jesus. Ele foi reto e justo e ainda assim morreu em nome dos culpados. Mas então, Jesus foi declarado justo por Deus, quando ressuscitou dos mortos. E agora, Jesus oferece sua vida aos culpados, para que também possam ser justos diante de Deus. Não por nada que tenham feito, mas por causa do que Jesus fez por eles. Os primeiros seguidores de Jesus experimentaram a justiça de Deus não só como um novo status, mas como o poder que mudou suas vidas e os fez agir de forma diferente. Sim, se Deus declarou alguém justo quando não merecia, a única resposta razoável é buscar justiça e retidão para os outros. Esse é um modo de vida radical e nem sempre é conveniente ou fácil. É ter coragem para fazer dos problemas dos outros os meus problemas. É isso que Jesus quis dizer com amar o próximo como a si mesmo. É um compromisso de vida alimentado pelo que disse o profeta Miqueias. Deus disse a vocês, humanos, o que é bom e o que ele requer. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Aí o entendimento do que é justiça que Israel não estava praticando, e o profeta Amós é o profeta que veio foi chamado para fazer a declaração de que Israel não estava vivendo em retidão e praticando a justiça com o seu próprio povo. E por isso eles não estavam amando ao seu próximo, respeitando aquilo que a semelhança de seus irmãos no meio da própria comunidade, do próprio povo de Israel. Então, como eles estavam desrespeitando a imagem e semelhança de Deus no meio do seu próprio povo, então Deus vai tirar eles da terra, vai trazer as pragas e todos os juízos e vai eliminar eles ali e vai levar e vai mandar com que a Síria venha
e leve eles escravo cativo para os outros povos e outras nações, porque eles não praticaram a justiça. Então, como eles não viveram em justiça e retidão, em amor para com o seu próximo, porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus, então assim Deus fará justiça a todos aqueles que sofreram injustiça dos seus próprios governantes, da sua própria elite rica, que estava comendo e bebendo e tendo prazeres em cima da injustiça praticada com os mais vulneráveis. Então, praticar a justiça e a retidão é praticar o amor fraternal, o amor verdadeiro, o amor ágape, em grego, o amor verdadeiro de Deus. Então, isso é justiça, amor. Justiça é amor na palavra de Deus que o povo deveria viver. E na nossa vida também hoje não é muito diferente não. Se a gente de fato quer amar a Deus de verdade, temos que amar o próximo como Jesus nos amou. É isso que João vai falar na sua primeira carta de João. Leia a primeira carta de João. Se inscreva no meu canal, você que não é inscrito, e clica em cima do nome do meu canal, embaixo aqui no YouTube tem aí embaixo, né? Você clica aí, você que está no Substack, no Robo e no YouTube e no Facebook, clica na descrição desse vídeo, no link, e vai assistir a playlist da primeira carta de João. E lá você vai entender o amor de Deus, a justiça de Deus feita em nós, e nós devemos amar e praticar essa justiça, porque nós somos salvos e a justiça em nós foi feita pelo nosso próprio Deus, que nos salvou e nos resgatou. Tá bom? Então, fazendo essa introdução aí com esse vídeo, nós vamos passar para a leitura da palavra do nosso Deus. Você que vai assistir no vertical aí, né? Tá aqui embaixo, né? Você assiste aí embaixo. Quem tá nas outras plataformas, no Substack, no Robo, no YouTube, tá aqui do lado. Você acompanha comigo a leitura maravilhosa da palavra do nosso Deus, os últimos capítulos, né? Hoje nós vamos estar assistindo, nós vamos estar acompanhando, né, a leitura do vídeo 3, é o último vídeo de Amós, né? Começando aqui Amós 3, capítulos 7, 8 e 9, as visões do juízo inevitável e a promessa de restauração. Aqui está o link do meu canal, que está na descrição no Instagram, está na bio do meu perfil, né? Ou na descrição do meu perfil, que não tem como deixar aqui na descrição do vídeo. No Facebook está acima na descrição desse vídeo, e no Substack e no Robo está abaixo na descrição. Clica no link, vai te levar para a primeira playlist, que é a playlist de Gênesis. Começa essa leitura maravilhosa comigo, maratone aí, né? Desde Gênesis até o livro de Amós, tá? Então, visão, vamos começar aqui agora, né? Visão dos gafanhotos, né? Amós 7:1. Foi isto que o Senhor, se você quiser entender a sequência dessa leitura, porque como são poucos capítulos, seria bom você assistir numa sequência só, começando o vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3 agora. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou numa visão. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército, né? Um exército. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida dos campos, quando brotava a colheita principal. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, perdoa-nos, do contrário não viveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse: o que você viu não acontecerá. Estão os gafanhotos que ia vir destruir. Então o profeta orou e Deus retirou a sua praga. Visão do fogo. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou em uma visão. Ele se preparava para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorava toda a terra. Então eu disse: ó Senhor soberano,
imploro-te que pares, do contrário não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor soberano voltou atrás e disse: isso também não acontecerá. Então Deus voltou atrás. Fogo nas profundezas do mar. Será o que isso quer dizer, né? A gente sabe aí que tem, né? Debaixo da terra aí tem. Negócio que tá feio, hein? Debaixo da terra tem uns vulcões, né? Fogo e larva preparado para o dia do juízo. Então se prepara. Visão do prumo, né? Então vamos ter uma visão aí, que é a visão do prumo, né? Foi isto que me mostrou em uma visão. O Senhor estava de pé, tô lendo aqui, tá, pessoal? Junto a um muro que havia sido construído, né? Junto ao muro, aqui embaixo vocês também podem ver, ó. Tá? Aqui, ó. Junto ao muro que havia sido construído. Havia sido construído usando-se um prumo e segurava o prumo em sua mão. O Senhor perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com este prumo. Não fecharei mais os olhos para o que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruína, e os lugares de adoração em Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Então Amazias. Então aqui agora vai aparecer um outro camarada chamado Amazias. Tá? Encerra essa primeira parte desse verso. Agora vai se dar início à luta do profeta de Deus com um camarada, um falso profeta, que era, não é falso profeta, falso sacerdote que tomava conta do templo idólatra em Betel. Então Amazias, sacerdote de Betel, né, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós conspira contra o rei, aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Assim diz ele: em breve Jeroboão será morto pela espada, e o povo de Israel será enviado para o exílio. Então Amazias ordenou a Amós: vá embora daqui, profeta, volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando ali. Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. Amós respondeu: não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figo. Mas o Senhor me tirou de junto do meu trabalho e disse: vá e profetize a meu povo Israel. Agora, portanto, ouça essa mensagem do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, pare de pregar contra o meu povo. Mas assim diz o Senhor: tua esposa se tornará prostituta nessa cidade. Eita gota, olha, a esposa do cara que está confrontando o profeta do Senhor vai virar prostituta na cidade. E seus filhos e filhas serão mortos pela espada. Tua terra será dividida e você morrerá em terra estrangeira. E o povo de Israel certamente será levado para o exílio, para longe de sua terra natal. Entendendo a visão de Amós, a visão dos gafanhotos, Amós 7, de 1 a 3. O que Amós viu? Deus estava preparando um enxame de gafanhotos para devorar a vegetação da terra, logo após a primeira colheita, a que ia para o rei, que era o imposto do rei, né? Ameaçando a comida do povo. A reação do profeta. Amós intercede desesperadamente: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, né? Que o reino do norte tinha como o cabeça Efraim e Manassés, que era filho de Jacó através de José. Pois Jacó é o pai dos 12 patriarcas. Pois é pequeno. O resultado: Deus ouve a oração e cancela o castigo. Não acontecerá, diz o Senhor,
Isso mostra a eficácia da intercessão profética e a misericórdia divina. 2. A visão do fogo consumidor, Amós 7, 4, 6. O que Amós viu? Um fogo tão intenso que secava o grande abismo, as águas subterrâneas, e começava a devorar a própria terra. É uma imagem de seca extrema e calor destrutivo. A reação do profeta. Novamente Amós clama: Cessa, Senhor Deus, rogo-te. Cessa, da praga. O resultado, mais uma vez, Deus cede. Também isso não acontecerá. A misericórdia ainda está disponível, mas a ameaça aumentou de intensidade. De praga biológica para catástrofe elemental. A visão do prumo. Amós 7, de 7, versículo 7 a 9. O que Amós viu? O Senhor estava sobre um muro, segurando um prumo, uma ferramenta de construção usada para ver se uma parede está reta ou torta. O significado: Deus estava medindo Israel. O muro, o povo, o muro, que é o povo, estava torto, fora do prumo, estruturalmente comprometido pelo pecado e idolatria. Uma parede torta precisa ser derrubada. A mudança crucial. Desta vez, Amós não intercede. Ele percebe que o julgamento é justo. Deus declara que não passará mais pelo povo. Não os poupará mais. Os santuários idólatras seriam devastados. Nota histórica. É logo após esta visão que ocorre o conflito entre Amós e Amazias, o sacerdote de Betel, que tenta expulsar o profeta. Então assim a gente encerra o capítulo 7 e vamos para o capítulo 8. Visão das frutas. Em outra visão, o Senhor soberano me mostrou um cesto cheio de frutas maduras e perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor disse: assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro, e não voltarei a adiar o castigo. Naquele dia, os cânticos no templo se transformarão em lamentos. Haverá cadáveres espalhados por toda parte, e serão levados em silêncio para fora da cidade. Eu, Senhor soberano, falei. Ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não vem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem para que voltem a fazer negócio. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vende com palha varrida do chão. Olha, pega palha para misturar para vender. Escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei de tudo que vocês fizeram. A terra tremerá por causa de suas maldades, e todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo e o rio do Egito, na época das enchentes. Ela se erguerá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei suas festas em tempos de lamento e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça, como se seu único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de um mar a mar, e de um extremo a outro, em busca da palavra do Senhor.
mas não a encontrarão. Naquele dia, moças belas e rapazes fortes desmaiarão de sede. E aqueles que juram pelos ídolos de Samaria, que fazem juramentos em nome de deuses de Dan, e votos em nome dos deuses de Berseba, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Entendendo as visões de Amós. A visão do cesto de fruta de verão. Amós 8, de 1, verso 1 a 3. O que Amós viu? Um cesto de fruta maduras de verão, prontas para serem comidas ou apodrecem rapidamente. O jogo de palavras. Em hebraico há um trocadilho aqui. A palavra para fruta de verão, que eu não vou conseguir ler, esse nome está aqui, né? Caites, soa muito parecido com a palavra parafim, kits, né? Caites, kits. O significado: o tempo de Israel acabou. Assim como a fruta estava madura, o povo estava maduro para o castigo. Não haverá mais adiamento. O fim chegou. A visão do Senhor junto ao altar. A visão do Senhor junto ao altar. Amós 9, de 1 a 4. O que Amós viu? O próprio Deus em pé junto ao altar. Provavelmente o altar idólatra de Betel, ordenando a destruição dos capitéis do templo, para que o teto caísse sobre a cabeça do povo. O significado: esta é a visão mais terrível, ninguém escapará. Deus descreve que, mesmo que caem até o inferno, cavem até o inferno, subam aos céus ou se escondam no profundo do mar, a mão dele os alcançará, e a totalidade do julgamento inevitável os alcançará. Então, aí, né? O templo vai cair, tudo vai ser destruído e vai cair sobre a cabeça do povo. Visão de Deus junto ao altar. Agora vamos falar da visão junto ao altar, que eu acho que eu coloquei fora de ordem, né? Então viu o Senhor em pé junto ao altar, e ele disse: golpeia o altar das colunas do templo, para que os alicerces tremam. Derrubem o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei a espada os que sobreviverem, ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que suba até o céu, os farei descer. Ainda que se escondam no topo do monte Carmelo, os buscarei de lá, os tirarei. Ainda que escondam no fundo do mar, enviarei as serpentes marinhas para que os mordam. Ainda que seus inimigos os levem para o exílio, ordenarei que a espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles, e não bem. O soberano Senhor dos Exércitos toca a terra, e ela se derrete, e todos que nela habitam lamentam. A terra se levanta como o Nilo e o rio do Egito na época das enchentes e depois afunda. O Senhor constrói sua casa até os céus e estabelece seus alicerces até a terra. Ele tira a água dos oceanos e a derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Ele tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Acho que essa é a segunda ou terceira vez que isso é dito aqui. O Senhor é seu nome. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei o filisteu de Creta. Então, por aqui nós entendemos que os filisteus que viviam lá na faixa dos Gazas, da época que Israel entrou ali naquela terra, eles vieram de Creta. Eles, por algum motivo, Deus arrancou, né, expulsou da ilha de Creta os filisteus, e eles vieram para o continente, né, e foram estabelecer as suas 5 cidades, né, que hoje tem algumas cidades ainda levam o nome, né, Gate ainda tem lá, Berseba ainda tem lá, Berseba não, beleza, acho que Hebron,
Gat, são 5 cidades que eu esqueci o nome de algumas agora, tá? E os sírios de Kir, eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu sou o soberano Senhor, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu a varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações, como o trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão pela espada. Todos que dizem, nenhuma calamidade virá sobre nós. Promessa de restauração. Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor seu Deus. Agora vamos para um epílogo, né? E assim encerra a leitura do livro de Amós, né? E vamos para o epílogo, né? Um entendimento. A esperança no dia da restauração. Amós 9, de 11, versículo 11 a 15. Depois de toda essa escuridão, o livro termina com um raio de sol brilhante. Deus promete que nem tudo está perdido para sempre. Primeiro, a tenda de Davi. Deus promete reerguer a tenda caída de Davi. Isso aponta para a reunificação do povo e no futuro para o reino do Messias, que é Jesus, Yeshua HaMashiach, descendente de Davi. 2. Prosperidade sobrenatural. A terra será tão fértil que quem planta não conseguirá terminar antes de quem colhe. Sua segurança permanente. O povo será plantado em sua terra e não mais arrancado. Então Deus promete que no futuro, essa profecia aqui, ela se encaixa no milênio futuro, né, que virá, o milênio, onde Cristo, o descendente de Davi, reinará sobre toda a terra, exclusivamente sobre todo o planeta Terra, em Jerusalém, em Israel, e haverá plantações, haverá riqueza, haverá abundância. Como aí diz, né? Enquanto um planta, o outro já vem atrás, já colhendo o fruto, né? E aqui diz que vai, né, como se o vinho já estivesse saindo, escorrendo da própria uva, tá? De tanta abundância que verá. Agora vamos entender o conflito de Amazias com Amós. E o conflito de Amazias, capítulo 7, que acontece no meio dessa divisão, é um momento muito humano e tenso na história. O cenário lá era Betel, onde ficava o templo idólatra que Jeroboão I tinha colocado um bezerro em Dan lá em cima, né? Lá em cima, e outro em Betel lá embaixo. E todo Israel adorava nesse local um falso deus. O cenário é Betel. O confronto acontece em Betel, o principal santuário religioso do Reino do Norte, Israel. Era o centro da religião oficial do estado, onde ficava um dos bezerros de ouro instituídos pelo rei Jeroboão I, séculos
antes, né? Como eu já disse. Os personagens: Amós, um pastor de ovelha e agricultor de Tecoa, no Reino do Sul, Reino de Judá. Ele é um forasteiro, ele vem de fora, é um estrangeiro. Um leigo sem credenciais religiosas oficiais, não era sacerdote, não era alguém oficial que ministrava em santuário, mas com um chamado direto de Deus. Amazias, quem é Amazias? O sumo sacerdote de Betel. Ele representa a religião oficial, o poder institucional e a lealdade ao rei Jeroboão II. Ele vê a religião como um braço do governo. A religião e o governo andam juntos. E não é muito diferente nos nossos dias, tá, pessoal? Engana-se achando que democracia é democracia, né? República, né? Respaldo do povo, governo através do respaldo do povo. Engana você isso, tá? De forma nenhuma. Existe uma religião por trás dessa elite aí, mas que eles não revelam qual é a sua religião, porque senão o povo se assustaria e chutaria eles. Mas eles têm uma religião. Eles dizem ser ateu e não ter religião nenhuma. O Estado é leigo. Mentira, o Estado não é leigo. Quem está lá em cima tem religião e quer estabelecer a sua religião. 3. Acusação de Amazia, verso 10 e 11. Amazia não confronta Amós diretamente a princípio. Ele envia uma mensagem ao rei Jeroboão II, acusando Amós de traição e conspiração. Ele distorce as palavras de Amós, dizendo: Amós tem conspirado contra ti, a terra não pode suportar suas palavras. Ele alega que Amós disse que o rei morreria à espada. Amós profetizou contra a casa do rei, não necessariamente a pessoa do rei, mas Amazias aumenta a gravidade para garantir a ira real. A expulsão. Vê verso 12 e 13. Amazia vira-se para Amós e tenta expulsá-lo com condescendência. Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá. Basicamente ele diz: volte para a sua terra, ganhe seu dinheiro profetizando lá, onde as pessoas gostam desse tipo de teologia, né? Aqui não. Aqui é o santuário do rei e o templo do reino. Note a teologia de Amazias. Para ele, o templo pertence ao rei e não a Deus. É uma religião política. E já existe no mundo hoje, e já existe no Brasil, uma religião política. Só que eles não declaram, mas existe. Tá? No Brasil, Estados Unidos, no mundo inteiro, sendo direita, esquerda, democracia, comunismo, socialismo, existe uma religião política. Tá? Eles não declaram, eles dizem que não existe, mas existe sim. É só olhar a quem eles servem, seus cultos, seus símbolos, suas imagens de símbolos e tudo mais. 5. A defesa de Amós, versos 14 e 15. A resposta de Amós é clássica e define a natureza da verdadeira profecia. Ele nega ser um profeta profissional. Não sou profeta, nem filho de profeta. Ele quer dizer que não faz parte de nenhuma escola de profeta. Não vive disso e não cobra por isso. Sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Ele tinha uma vida estável e um emprego. O Senhor me tirou de após o gado e disse: vai, profetiza. Ele está ali apenas por obediência divina, não por carreira ou política. A sentença final, versos 16 e 17. Como Amazia tentou silenciar a palavra de Deus, o julgamento recai sobre ele e sua família de forma brutal. Amós profetiza que a esposa de Amazia se tornaria uma prostituta na cidade, sinal total de desamparo social e invasão. Seus filhos morreriam à espada. Ele mesmo morreria em uma terra imunda. O exílio na Síria. Por que este episódio é importante? Por que esse episódio é importante? Este trecho mostra que a verdadeira rejeição a Deus muitas vezes vem de dentro da própria religião institucionalizada.
Amazias queria manter a ordem política e o conforto. Amós queria justiça e verdade. O confronto sela o destino de Israel ao rejeitar o profeta. Eles rejeitam a última chance de arrependimento. Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão, 2011, página 24, exportado do aplicativo bíblico Logos, dia 27 de novembro de 2025. Então, aqui nós encerramos, né, essa leitura maravilhosa, né, do livro de Amós, e vocês viram aí e entenderam os acontecimentos aqui em Amós, né? E nós encerramos no capítulo 9 de Amós, aonde o povo rejeita Amós. O dia das trevas e a escuridão virá sobre o povo e eles serão levados cativos para o reino da Síria, e tudo que Amós disse que aconteceria a eles acontecerão. Mas também tem um interlúdio no meio, onde Deus faz promessa que ele vai resgatar e vai restaurar o reino de Israel. Tudo que foi destruído pela falsa religião, pela falsa política, que hoje também existe, continua existindo, uma falsa religião e uma falsa política, que diz que vai fazer as coisas boas para o povo e assim engana o povo usando as falsas religiões. Assim é o livro de Amós, e assim encerra-se o livro de Amós. E assim eu também encerro essa leitura maravilhosa, e eu vou ver qual é o próximo livro que a gente vai ler. Eu vou orar, porque tá dando tempo aí, porque no Instagram eu só posso ficar 1 hora só de live e já está em 48 minutos, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe, Senhor, todos esses que estão assistindo, Senhor, esse programa Palavra Viva, todos os dias aqui, Senhor, quando é possível, para louvor e glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão assistindo agora, pelo Instagram, pelo Facebook, todos que vão assistir pelo YouTube, pelo Hubble e pelo Substack. Abençoa essas vidas, derrama da Tua bênção maravilhosa sobre essas vidas. Que essas pessoas sejam abençoadas e agraciadas para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que assistiram ao vivo no Instagram e no Facebook, para louvor e glória do nosso Deus, porque não há outro Deus tão maravilhoso como o Senhor nosso Deus. Todas as pessoas estão precisando do Senhor em todos os lugares, Senhor. Aonde estiver uma pessoa necessitando da Tua bênção, do Senhor, abençoa essas vidas. Derrama da Tua bênção, derrama da Tua glória sobre essas vidas, para louvor e glória do Teu nome maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém e amém. E muito obrigado a você que ficou aí até agora no Instagram, no Facebook. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tenham um ótimo final de semana, todos vocês. E você no YouTube, né? Eu sempre deixo aqui no YouTube. Você no YouTube. Vou deixar 4 playlists aqui para que você clique numa dessas playlists e comece a maratonar a leitura maravilhosa do nosso Deus de Gênesis capítulo 3 até o livro de Amós. Também vou deixar aí, tem as leituras aí do Evangelho de João, tem a leitura do 1 João e tem a leitura de Hebreus. E você clica numa dessas thumbzinhas aí que estão aparecendo aqui na frente e comece a assistir a leitura expositiva da Palavra de Deus. Clica numa dessas thumb aí. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer.